sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Rom, este é Célio Rom e hoje o tema escolhido da semana é um tema polêmico e nós queremos instigar as pessoas a contribuir com o debate. E aí, Donald Trump é um nazista? É um neonazista? O que podemos falar sobre o governo de Donald Trump? Este vai ser o tema que a gente vai decorrer hoje no programa. E aí, Célio, o que nós podemos falar sobre o assunto? Você escolheu um tema bastante quente, um tema bastante polêmico, mas vamos debatê-lo, vamos dar a nossa versão. Eu sei que há divergências nesse tema, né? É polêmico, mas eu tenho minha posição, tenho certeza que você também tem a tua posição. Podemos conversar sobre isso? Podemos começar falando, né? Eu penso que nós podemos abrir o programa explicando para as pessoas, então, o que é o nazismo? O que foi o nazismo? Podemos rapidamente falar sobre esse regime que aconteceu? As pessoas sempre lembram, né, do nazismo de Hitler. Será que a gente pode comparar esse nazismo de Hitler ao governo, né, atual de Donald Trump? Quais são suas semelhanças? E vamos então explicar um pouquinho aí para os nossos, quem está nos assistindo, o que foi o nazismo então, quais suas características, pode ser? Sim, é importante, não quero muito me ater a esse tema do que foi o nazismo na Alemanha ou no mundo, mas eu acho que é do conhecimento assim, das pessoas, já tem um conhecimento mínimo superficial sobre esse tema. Sim, exato. O nazismo na Alemanha, ele é uma particularidade do fascismo, né? O nazismo é uma particularidade do fascismo. E o fascismo, assim como o nazismo, eles são formas do sistema capitalista. São a forma como o capitalismo se expressa politicamente para a sociedade em determinado momento. Porque o nazismo ele tem sua fonte nas crises do capitalismo. Ou seja, especialmente da pequena burguesia, da classe média, que se sente frustrada, foi na época da década de 20 e 30, foi em função da crise econômica, da alta inflação, então a classe média se sentiu prejudicada e aí ela aderiu a essas bandeiras ultra-radicais que o nazismo pregou. Então, especialmente, claro, a fragmentação da Alemanha, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, tudo isso contribuiu, então, para que surgisse, que essa ideologia nazista pegasse na Alemanha. Porque para o nazismo e o fascismo pegar, se tornar num movimento de massas, ele precisa ter, primeiramente, uma aceitação de uma grande parcela da sociedade. E eu já falei, especialmente a classe média baixa, que no sistema capitalista ela não tem o poder econômico na mão, mas ela tem, quando a economia está bem, ela tem alguns privilégios, o que a classe trabalhadora não tem. E quando a economia a espreme, quando ela cai para o desemprego, quando ela perde renda, ela vê um prejuízo econômico e aí ela começa a fazer um movimento e em vez de buscar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, ela caminha não para terminar com o capitalismo, mas daí ela começa a defender as bandeiras ultra-radicais do nacionalismo, da imaginação do sonho do passado. Então o nazismo e o fascismo, eles sempre se remetem ao sonho do passado. E se remete a muitas questões fantasiosas, coisas que pessoas sim. não existiram. Então, o que foi o terceiro Reich de Hitler, né? Ele sonhava em levar a Alemanha, retornar a Alemanha ao período do Império de Bismarck, ou seja, do período de 1871 a 1918. Esse período, no entender de Hitler, era um período glorioso, um período que, claro, foi um período que a Alemanha era imperial, ela dominou, de fato, ela foi buscar colônias, ela colonizou grande parte da África e ela teve um colonialismo extremamente sangrento, muito parecido, pior em alguns aspectos do que o colonialismo inglês, ou o colonialismo japonês e outros países que colonizaram a Ásia e a África. Então o nazismo é através primeiro do racismo, né? Então sua grande expressão era contra o judaísmo, quando hoje os neonazistas geralmente se espelham no anti-imigrante. Então o que antes eram os judeus, agora hoje eles usam os imigrantes latinos, sim. Né? Então esses sempre
odiando as minorias. Isso. Sempre culpam alguém do próprio povo, as pessoas mais humildes, mais simples, o setor mais enfraquecido, como mulheres, como LGBTs, os trabalhadores. Eles sempre são contra avanços das pautas sociais, né? Eles são a favor do conservadorismo, né? Nunca a favor de pautas progressistas. Sempre né? pelo conservadorismo. São sempre anticomunistas. Um certo retorno à Idade Média, bem lembrado, anticomunistas. Anti-esquerda, de maneira geral. Isso. Né? Eles têm essa questão imperialista de querer trazer de volta um império, uma nação poderosa. Tem a guerra, a anexação como princípio. Né? Eles gostam daquela questão gloriosa, tem que ser um grande império, parece tal qual... Um grande ditador que comanda tudo isso. Eles têm essa questão de apreciar um mito, uma figura que eles escolhem, né, como aquela figura da qual eles vão adorar, idolatrar, né, como era a figura de Hitler, como era a figura do Mussolini, né? E hoje é do Donald Trump. E vamos também citar Jair Bolsonaro aqui no Brasil também, né? Claro. Né? Eles também têm essa... Bom, já citamos a questão de perseguições a grupos, né? Então, grupos minoritários, eles perseguem e começam primeiramente com ataques, né? Ataques na mídia, mentiras, né? Espalham que é um problema, mas depois eles partem real para tortura, campos de concentração. O rompimento com as instituições existentes, especialmente as instituições democráticas. Eles visam fulminar, eles visam arrebentar o Estado por dentro para criar um Estado totalitário. Eles defendem um Estado totalitário em todos os sentidos. Do exército a seu favor, né? Seja do poder judiciário, do exército, enfim, tudo da mídia. A mídia tem que estar completamente sob o controle deles. Então, um Estado totalitário em todas as áreas. Eles gostam de utilizar dilemas. Então, como na Alemanha, Hitler tinha um lema, a Alemanha acima de tudo, se eu não me engano, era o lema do Hitler. E Donald Trump tem um lema, Make America Great Again, né? Faça a América grandiosa novamente, né? E aqui Bolsonaro também tem o seu lema, né? Era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Sim. O lema. Eles gostam desses jargões, né? Que eles utilizam também. Então, se você já colocou já comparou os dois, então eles têm muita semelhança. Eu acho que sobre o nazismo nós não vamos falar muito, teria muito para se comentar, claro. Mas nós hoje queremos conversar sobre as semelhanças que o Donald Trump e seu governo tem com o regime nazista, com Hitler propriamente dito, e também com Goebbels e todo o regime nazista da Alemanha da época. Apesar de termos ali quase 90 anos de diferença, se você olhar o período de 1933, quando Hitler ascendeu no poder, com agora do segundo mandato de Donald Trump, você comparar isso, são quase 90 anos isso de diferença, mas que seja, né? Então veja só, mas então é um período relativamente grande, mas uma coisa assim que eu vejo, e acho que a imprensa, os políticos americanos e no mundo inteiro, eles não estão levantando muito essa questão que se o Donald Trump é nazista ou não, ou se é neonazista ou não. As pessoas ficam meio titubeando, meio duvidando, ficam inseguros de afirmar isso. Apesar que alguns cientistas políticos e alguns historiadores vêm alertando isso. E suscitam várias questões entre a semelhança dos dois. Mas também é preciso levar em consideração que Hitler, quando ascendeu ao poder em 1933, ele também não entrou dando tiro em todo mundo. Ele entrou no poder iniciando com meio disfarce, né? Claro, logo tentando... Eles vão aos poucos. Né? Logo conseguiu aquela lei que lhe desse, né? Fez aprovar uma lei no Congresso que lhe desse, claro, poderes absolutos. Aí ele começou a governar por decreto e o Legislativo nem reunia-se praticamente mais. O Reichstag alemão ele deixou praticamente de existir, ou seja, o poder ficou todo concentrado no governo. Ele se auxiliou com uma imensa mídia coordenada pelo ministro das Comunicações, que era o Joseph Goebbels, e aí, então, ele usou a mídia imensamente para manipular. Eles entendiam de manipulação de mídia, ao estilo que hoje o Trump tem e que Bolsonaro, que você citou aqui. Essa questão da mídia é importante. Como eles conseguem cooptar a mídia para
trabalhar a favor deles. Então, a mídia estadunidense, a mídia brasileira, eles têm essa grande hesitação em falar sobre nazismo, né? Dizer o Trump é um nazista, eles não falam, eles não usam esse termo, e muitas vezes quando citados, né, se Trump poderia ser um nazista, eles logo já vêm com o discurso de não vamos comparar dessa maneira. Então a mídia é muito protecionista, né, desses tipos de governos, né? E assim a gente observava no governo de Hitler, e agora a gente observa também no governo de Trump. A mídia, no meu entender, é a grande responsável, porque a mídia ela teria a capacidade de desmascarar Donald Trump. Ela teria, mas ela não faz esse papel. Só no ano de 2022, no primeiro mandato de Trump, em 2022 ele já não era mais presidente, mas naquele momento ele deu uma entrevista no New York Times, e lá ele meio se assumiu, como ele disse que ele adorava muitas coisas do Hitler. Ele já deu entrevistas na imprensa onde ele elogiou Adolf Hitler. Num outro momento, segundo um assessor, inclusive dele, que eu não recordo mais o nome, um assessor dele que deixou do primeiro mandato, ele disse taxativamente que o Hitler falou diversas vezes que os generais americanos tinham que ser igual aos generais do Hitler, né? Em outros momentos, no New York Times, ele falou que ele gostaria de ter os poderes que Hitler tinha. Ou seja, ele em alguns momentos já externou sua intenção. E sem contar que hoje, temos que comunicar que Elon Musk saiu hoje do governo. Hoje, essa quinta-feira, ele deixou o governo americano. Claro, não porque ele é nazista, neonazista, porque esse é assumido. Né? Ele é assumido, até gesto nazista ele fez. Agora ele deixou o governo hoje por causa dos interesses particulares das empresas dele, que ele precisa dar uma atenção, que justamente pela essa postura, por essa xenofobia deles, eles começaram, como a empresa é uma multinacional, ela começou a ter muito boicote, começou a reduzir muito a venda de carros, de veículos, especialmente da Tesla. Ele perdeu alguns negócios com a SpaceX, né? Então ele tem perdido alguns negócios e ele quer assegurar que ele quer se manter como o maior ricaço do mundo, né? Do planeta, e por isso que ele saiu do governo, porque ele vai ter a proteção igual do presidente da República. Sim, claro. Mas nos poucos meses que ele ficou ali, causou um estrago muito grande. Certeza. Ele fez a política muito parecida como Hitler fez na Alemanha. Ele demitiu servidores arbitrariamente, servidores que eram concursados, estáveis, ele demitiu, ele extinguiu órgãos, né? Tudo que ele achava que era progressista, que era de esquerda, ele fechou. Então ele foi extremamente arbitrário nesse período que ele esteve ali no governo, mas agora saiu. Com certeza o Trump vai botar algum parecido como ele nesse cargo. Mas para deixar de falar de Elon Musk, vamos falar diretamente do personagem principal, que é o Donald Trump. Então também o Trump é importante reconhecer, é importante observar que recentemente, há poucos dias atrás, ele criticou imensamente o governo alemão, que é um governo de centro-direita, dizendo que ele não protegia o partido neonazista de lá, a AfD. Então, sendo que Elon Musk financiou esse partido na campanha. Então, claro, amando de quem? Evidentemente que os dois estavam juntos. Então, as semelhanças estão muito claras. Eu acho que não há dúvida aqui em se afirmar que Donald Trump é neonazista. Sim. Ele pode, em determinado momento, fazer alguns disfarces. Quando ele é muito pressionado internamente, isso ele fez no primeiro mandato. Não sei se tu recorda, em 2020, quando ele era presidente, em 2020 ele saiu antes. Ele eu foi me lembro, mas 2000... acho que foi ainda em 2020, deu uma manifestação na cidade de... Na época da Covid? Não, deu uma manifestação numa cidade de um grupo neonazista, e um grupo de pessoas antirracistas, Antifa, né? Antifascistas. Eles se chocaram e o neonazista tocou um carro em cima da população antifascista e matou duas pessoas e 19 feridos. Foi na época do Black Lives Matter, aquela época daquele movimento negro, aquele policial que Não foi nesse período. Foi uma manifestação antifascista
Tá. Numa das cidades da Virgínia ali, Charlottesville, uma coisa assim, o nome dessa cidadezinha lá, havia 2 manifestações, porque os antifascistas queriam derrubar uma estátua que pertencia a um general dos sulistas da época de 1870, da época da guerra Se eu não me engano, eu já ouvi essa história. Na época da Guerra da Secessão. Isso. Então eles queriam derrubar essa estátua porque eles a consideravam racista e fascista, né? Porque ele era racista, esse general. E os neonazistas queriam proteger essa estátua. Daí brigaram por essa estátua. E aí deu um enfrentamento e o neonazista tocou um veículo, um carro dele em cima de uma manifestação e feriu 19 pessoas e matou 2. E isso gerou uma comoção nacional nos Estados Unidos naquela época. E o que o Donald Trump fez? Ele simplesmente defendeu o movimento neonazista e disse que os antifascistas estavam fazendo terrorismo, estavam fazendo bagunça, estavam fazendo baderna. E daí ele foi imensamente criticado naquele momento, nacionalmente. Ele recebeu uma chuva de críticas. Daí ele fez uma meia-culpa e criticou a Ku Klux Klan, que criticou então um pouco, dizendo que os movimentos a supremacia branca e os movimentos neonazistas criticou então esses grupos para agradar, acalmar a população americana que era antifascista. Volta e meia ele faz esses discursos para tentar agradar e para disfarçar um pouco. Esses dias eu vi ele fazendo um discurso dizendo que ele não era um nazista, muito pelo contrário, ele era contra o nazismo. Mas é claro, ele usa como disfarce, né? Porque se a gente pontuar todas as semelhanças, a gente vê que ele é claramente um neonazista. Sim, e muitas pessoas confundem, isso é importante que eu vou falar agora, porque muitas pessoas confundem isso. Porque o Trump, ele se diz que ele ataca os antissemitas, especialmente as universidades, que ele cortou as verbas, que ele interveio, que ele fez uma imensa intervenção nas universidades, inclusive na de Harvard, que era onde ele retirou 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Então ele usa o discurso que ele usava, que as universidades pregavam que eram anti-judeu, né? Que eram antissemitas. Mas na realidade, o que é importante entender é que não é só Donald Trump, os neonazistas de hoje, eles defendem os judeus, mas que é o judaísmo sionista. Isso. Na realidade, os sionistas já eram apoiadores de Hitler na Alemanha. É importante lembrar que havia judeus traidores na Alemanha e que já eram vinculados ao sionismo e que entregavam os judeus ao Hitler. Isso pouca história contou para nós, quem estudou o nazifascismo alemão. Pouco sabe disso, pouco se debateu no mundo, mas isso existiu na Alemanha. Então, hoje, por exemplo, o governo de Israel. Por que Bolsonaro apoia o governo de Israel? Por que Donald Trump apoia tanto o governo de Israel? Um é para ter um ponto de apoio ali, porque os Estados Unidos ali implantam armamento, então eles têm Israel tipo como um quintal deles também. Agora, por outro lado, o governo de Israel, ele quase sempre foi dominado pelo sionismo. Que é esse atual primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu? Ele é um sionista. E o que o sionismo... As pessoas entenderam o que é o sionismo. O sionismo é uma ideologia de ultradireita do povo judaico que defende que Israel seja o único Estado a comandar a Palestina e que lá eles têm que morrer. Que lá é a pátria que Deus prometeu a Abraão. É a terra prometida. É a terra prometida de Abraão, que eles dizem conforme a Bíblia. Então eles usam uma parte da Bíblia para que eles possam ocupar... os verdadeiros, né, descendentes de Abraão, né, lá se eu não me engano, é das 12 tribos, né, que eles falam. De Abraão, de Judá, são os legítimos. Sim, então, Moisés. A terra prometida, a terra sagrada seria para eles, né? Correto. Eles têm e aí eles se acham
legitimados para expulsar os palestinos dali. Mesmo que eles durante 2000 anos estavam fora da Palestina, mas eles retornaram à Palestina e querem ocupar toda a Palestina, por isso que eles defendem a matança do povo palestino. Então eles praticam o nazismo de lá. Então eles fazem a mesma política. Então, por genocídio, isso, genocídio. Por isso que o neonazismo e os sionistas, eles andam de braços dados pelo mundo, e isso confunde muitas pessoas. Muitas pessoas acham, mas como a Trump vai ser anti-judeu? Como é que ele vai ser nazista se ele é a favor dos judeus? Não, ele não é a favor dos judeus, ele é a favor dos judeus sionistas. E vamos lembrar que existem grupos de judeus que não são sionistas, grupos de judeus que são contra o que o Estado de Israel vem pregando. Eles, né, defendem o seu povo judeu, mas sem que a Palestina seja exterminada, sem que os palestinos sejam exterminados. Então, essa tem que estar muito bem diferenciado. O que é antissemitismo, que é o ódio contra o povo judeu, especialmente aquele judeu que não é sionista, e o sionismo, que é realmente essa ideia de que existiria esse povo judeus, né, acima do povo palestino, muçulmano, e que teriam o direito, que eles seriam os verdadeiros, digamos assim, donos daquela terra sagrada. Isso. Então, tem uma diferença aí. Se nós não entendermos isso, esse papel do sionismo e do neonazismo como aliados, nós sempre vamos se confundir. E o neonazismo tem essa particularidade, todos eles de regra eles vão se batizar lá no Rio Jordão, eles fazem cenas, eles fazem ensaios assim para enganar o mundo. Nós não somos nazistas, porque com isso eles enganam a mídia, eles enganam a população pelo mundo. Mas o importante é que quem está cercando Donald Trump no governo? Elon Musk era antijudeu. Era declaradamente antijudeu, ou ainda porque ele está vivo. Eu já digo, era porque ele saiu do governo. Não, ele é assumidamente antijudeu. Ele tem várias declarações onde ele se pronunciou, ou no próprio, na própria rede dele no Instagram, o X. Ali ele já se manifestou, ele reproduziu já notícias que atacam os judeus, ou seja, ele é claramente antijudeu. Ele nem separa nem os sionistas e os judeus que não são sionistas. Enquanto todos os grupos nazistas, né, que apoiam, tem vários grupos, em torno de 8 grupos nazistas grandes dos Estados Unidos, que apoiam o governo de Donald Trump. Né? Então, por exemplo, o Ken Bannon, que foi o que levou o Trump Bannon, né? Quem levou ele ao governo no primeiro mandato. Essa é uma figura da direita clássica americana. Então, esse figura certamente é um nazista assumido e que certamente já se pronunciou contra os judeus. Então, esses grupos ali, os supremacistas brancos, a Ku Klux Klan, todas são racistas. Então, é fácil, como nos Estados Unidos tem pouco judeu. Às vezes as pessoas acham que os Estados Unidos têm muito judeu. Nos Estados Unidos não tem muito judeu. Os Estados Unidos, por exemplo, os negros, eles são claramente discriminados e atacados. Então, um regime nazista nos Estados Unidos, ele seria para liquidar os imigrantes, como já estão liquidando eles, né? E aí a imprensa muitas vezes diz, mas todos os governos americanos perseguiram os imigrantes. É verdade, os imigrantes sempre foram perseguidos nos Estados Unidos. Exato. Agora, igual esse momento, houve milhares de soldados perseguindo os imigrantes e filhos de imigrantes não serem mais reconhecidos como americanos. Então a política anti-imigração se acirrou muito, ela tem uma conotação racista muito maior e discriminatória muito maior do que ela tinha antes. Então ela acentuou muito a anti-imigração. Então, isso tem que ser muito visto. E a imprensa americana acha isso normal, porque os outros também perseguiram os imigrantes. É verdade. Mas esse governo ele associa muitos outros aspectos do neonazismo,
Por isso que dá para colocar essa similitude ou essa semelhança entre o regime nazista de Adolf Hitler e o regime de Donald Trump. Ele é muito parecido. Claro, o que eu preciso levar em consideração são alguns aspectos. É sempre a chamada correlação de forças. Isso. Donald Trump, nesse momento, ele não tem uma correlação de forças favorável, apesar dele ter o Congresso Nacional na mão, o Senado, a Câmara dos Deputados, ter a Corte americana, a Suprema Corte está de certa forma na mão dele, mas ele ainda tem oposição de juízes. Muitos juízes federais têm dado decisões, inclusive liminares, atacando as decisões deles, consideram-as inconstitucionais. Então, a correlação de força dele não é tão favorável ainda para chegar e fuzilar todo mundo. Então, por isso que a gente não tem que entender. Hitler, em 1933, já tinha muito mais o poder na mão do que Donald Trump tem hoje. Donald Trump, no primeiro mandato dele, ele tinha dificuldade de implementar uma política nazifascista nos Estados Unidos. E agora ele está já muito mais forte, ele tem muito mais poder nesse segundo mandato, mas ele ainda sofre restrições das instituições americanas. Sim. Então, tem muitos governadores e tem muitas pessoas que se opõem a essa política. Agora, se nós ficar imaginando, dizer, não tem problema, ele é assim mesmo, e ficar só debochando dele, sim, muitos americanos só fazem deboche do Donald Trump. Aí nós estamos fazendo o mesmo jogo que os alemães faziam do Hitler. Os alemães costumavam debochar do Hitler, dizer que ele é um louco, isso aí não vai a lugar nenhum. O dia que ele chegar no poder, ele vai se desmoralizar no primeiro dia. Os alemães não pensavam que ele tinha um establishment, ele tinha um conjunto dele, tinha um partido nazista já forjado junto com eles, que já vinha matando desde 2019. Aí você citou um ponto muito importante, que é a questão de subestimar esses grupos, né, extremados. Então, com Hitler já foi assim, já existia todo aquele deboche, aquela brincadeira, e que acabou evoluindo para o que evoluiu. E agora a gente observa a mesma coisa com o Trump. Então, colocar o Trump como um mero louquinho é extremamente perigoso. A gente não pode colocar ele como uma mera pessoa que nem sabe o que está fazendo. Não, né? A gente tem que compreender que Trump sabe muito bem o que ele está fazendo e que ele é essa figura extremada e não apenas alguém que está lá brincando, né, com a presidência. E isso tem que estar muito claro, porque às vezes a população acaba confundindo as coisas, acha que não vai dar em nada, não vai para frente, e quando a gente vê, ele poderá ter uma tentativa de golpe, como aconteceu aqui no Brasil. E olha o que ele tem junto com ele, o vice-presidente é mais nazista do que ele. Pior quanto ele. É pior que ele. Ele tem o secretário de Estado, que é um dos cargos mais importantes do governo americano. Todos nós sabemos, que acompanha a política americana, sabe que a figura do secretário de Estado americano é a figura fortíssima que comanda todo o imperialismo americano, a nível de mundo. E ele tem lá o Marco Rubio, né? Esse Rubio ali é um extremista de extrema direita. Então ele tem figuras chaves no governo dele que são extremistas assim e que são anticomunistas declarados e conhecidos nos Estados Unidos e pelo mundo. Então, Trump é muito perigoso. E eles já fizeram diversas declarações problemáticas, que eles vão perseguir professores que tiverem ideologia contra, já eles vão caçar, já estão perseguindo cientistas, né, que forem contra as ideologias, eles também vão caçar. O próprio Elon Musk, antes de sair, já dizia, né, nós vamos duramente mandar embora, caçar, arbitrariamente tirar essas pessoas que forem contra, né, o governo de Donald Trump. Então, isso é preocupante, porque logo a gente poderá ver Donald Trump, se agora ele ainda não tem todo o poder nas mãos dele, mas logo ele poderá ter. Olha, né? Só, bem lembrado, olha o poder que ele acumulou. As universidades ele já submeteu. Conseguiu ele já. A única que ainda está rebelde é a universidade que eu falei antes. Harvard. A Harvard.
Essa é a única que tem uma certa resistência. As demais, ele já submeteu. Ele tirou recursos, ele interveio, ele mandou eles fazer ajustes nos seus programas, ele dizendo que eles não podem mais permitir qualquer manifestação, inclusive expulsar os estudantes que façam manifestações democráticas dentro das universidades. Então, elas devem expulsar, segundo ele, esses estudantes. Os estudantes estrangeiros estão sendo todos expulsos, afastados. Então, as universidades, ele já tirou a resistência. A tendência não é de termos muito pouco, não ter mais resistência dos estudantes universitários, porque ele já colocou claro que eles vão se expulsar das universidades. E as próprias reitorias dessas universidades vão fazer esse trabalho sujo. Agora, as escolas de nível médio, isso para ele também não é difícil submeter, porque ele também está submetendo isso. Os órgãos de ciência, de pesquisa, os cientistas estrangeiros estão sendo botados para fora e também a ciência vai ter que seguir a linha que ele quiser, senão vai fechar, já tirou recursos, muitos cientistas, centenas ou até milhares de cientistas já perderam o emprego. Você já falou servidores públicos de áreas, por exemplo, na área da assistência social, essas áreas assim, com uma finalidade mais social, ou que fazem atendimento ao mundo, que se preocupavam um pouco com refugiados no mundo, que davam alguma ajuda internacional para pessoas que sofrerem algum problema de desastre, fosse ele natural. Essas foram todas extintas, praticamente. Outra, ele rompeu com todos os acordos internacionais. O que a ONU foi construída pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, todas as instituições que os americanos construíram nesses últimos 80 anos, ele vem fechando, ele vem destruindo, ele rompeu os acordos do meio ambiente, Acordo de Paris, enfim, tirou todo apoio ao meio, que os Estados Unidos davam alguma coisa ao meio ambiente. Então, ele está fazendo, na realidade, ele quer construir a sua política internacional que saia diretamente do palácio, da Casa Branca. Então, é uma política autoritária para o mundo. Você vê a política de tarifas, o tarifaço que ele implementou, ele foi um canetaço. Não passou, ele desrespeita os outros países, ele fala de anexação, uma das políticas de Hitler era a anexação, a Auschwitz, né? Então, se os países, Hitler fazia anexação desses países, como a Áustria, anexou a Tchecoslováquia, a Polônia, inicialmente. Então, ele faz a mesma coisa, ele diz que a Groenlândia é deles, tem que pertencer a eles. Fala do Canadá ser o 52º estado americano. Isso. Ele sonha em anexar o México, o Panamá ele já submeteu, o canal do Panamá ele tomou para eles. Então, agora intervém no Brasil, querendo aplicar aqui punição a ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso seria apenas o começo, né? Porque se ele penalizar o Alexandre de Moraes, de não poder viajar para os Estados Unidos, isso apenas para dar um início à perseguição ao Brasil. Mas, posteriormente, vão vir outras sanções, vão vir intervenções, inclusive preparar um clima de guerra contra o Brasil. O Brasil precisa se preparar para isso, porque lá para frente... Os ataques ao Lula, né, coordenados, sim, lá para frente eles poderão querer atacar o Brasil numa escala muito maior, e qualquer um... Aí, outra, essa questão ataque a China, a mesma semelhança. Hitler dizia que ele queria acabar com os bolcheviques e com os comunistas da União Soviética. Ele está deixando claro que ele quer acabar com a China. Ele quer acabar. Então, ali existe uma outra semelhança. Eles sempre querem destruir qualquer potência que tem uma política social de esquerda, avançada, ou progressista, ou socialista. Essa sempre é inimiga. Mas, para isso, também não importa de atacar qualquer país. Os alvos podem ser outros, Podem ser outros. Mas a teoria ali é a mesma coisa, né? Tanto do nazismo de Hitler, como agora o governo de Trump. Né? Veja só o que ele fez ali com os palestinos. Nem falei. Ele simplesmente disse que Israel tem que tirar todos os palestinos de lá, porque eles querem criar ali a faixa de Gaza vai virar uma Baviera, né? Uma coisa isso, assim. Uma Baviera ou uma Dubai, uma coisa Dubai. Assim, enganando o povo, né? Como se fosse, na realidade, então assim, tudo é anexação.
Na realidade, seria mais uma anexação. E assim, hoje é esse país, amanhã é outro, amanhã é outro, amanhã é outro. Porque o nazismo não tem limite. Ele quer ser um império mundial. Isso. E quando só os Estados Unidos governam e mandam para o mundo inteiro, e qualquer país que colocar oposição a essa política, essa será aniquilada. Essa foi a política de Adolf Hitler e essa é a mesma política de Donald Trump. Então, olha, as semelhanças são muito grandes. Exato. Eu acho que a gente pode dar nome aos bois, né? Falar que ele é um neonazista e não esconder isso, né? Tá na hora da gente começar a cobrar também os posicionamentos corretos, né? Que a mídia passe a usar as terminologias corretas, né? A gente cobrar do nosso governo aqui, o Lula tem que ser muito claro nas palavras dele, dizer o que Trump é um neonazista. Eu acho que o Lula até vem tendo um posicionamento em relação a isso, mas ele tem que ser mais enfático, tem que ter, né, muita força em dizer isso, para que o mundo também reconheça. Os BRICS têm que se posicionar agora, colocando o Trump como um neonazista, não esconder, porque se a gente esconder, ficar tentando amenizar, passar um pano, dizer que ele não é, calma lá, a gente vai dar aí chances para que esse governo dele avance cada vez mais. Acho que a China agora está fazendo imensas críticas a ele. A China não taxa ele ainda de neonazista, mas a China está fazendo imensas críticas a ele. Hoje mesmo, sim, o governo chinês tirou uma decisão criticando severamente a política americana em várias áreas. Agora, o que precisa a imprensa? Nós temos o grande problema da imprensa. A imprensa brasileira, seja a Rede Globo ou qualquer uma dessas televisões, os jornais do Brasil, e que todas elas também estão nas redes sociais, é importante que essa imprensa tradicional ela está nas redes sociais também. Todas elas, por exemplo, dizem que os palestinos são terroristas. Eles chamam Hamas de terrorista, eles chamam Hezbollah de terrorista, eles chamam Irã de terrorista. Olha, mas Netanyahu eles não falam que Netanyahu é um genocida. é o primeiro-ministro de Israel. Ele não é nazista, ele não é fascista, ele não é terrorista. Isso. E que pratica horror todos os dias o terrorismo de Estado contra o povo palestino. Então a nossa mídia brasileira, ela é uma cópia da mídia americana. Claro. Esse é o grande problema. Enquanto a mídia fica taxando os palestinos de terroristas, as pessoas se confundem. As pessoas não vão entender, mas se Israel está atacando então os palestinos, é porque os palestinos praticam terrorismo. Então, é justo que ataquem os palestinos. Então, esse é o grande problema nosso, é da mídia brasileira. A mídia brasileira, ela, por exemplo, ela jamais vai comparar o Donald Trump ao Hitler. Até porque ela vai reproduzindo, até fala lá dos ataques que ele faz aos imigrantes, por exemplo. Mas ela tinha que dar um esclarecimento que, isso aqui é bem parecido como Hitler fez com os judeus, né? Ele criou já campos de concentração. Se nós formos olhar o que ele fez com Guantánamo em Cuba, ele usou Guantánamo como ele diz lá que é para a penitenciária de La Barbaridade, ele criou um campo de concentração, como ele já tinha na era Bush, na época do ataque de 11 de setembro, eles também já criaram na época um campo de concentração em Guantánamo. Agora criaram ali em El Salvador, criaram, tanto que os imigrantes venezuelanos até agora não puderam voltar à Venezuela, foram expulsos dos Estados Unidos, mas estão lá em torno de 300 ou 500 pessoas, estão numa prisão lá de El Salvador, é isso? Se estiver falando errado, me corrijam. Então, veja só, as pessoas não puderam nem voltar a seu país de origem, porque disseram que não, eles são de um grupo terrorista, de um grupo, um crime organizado, porque não sei o quê. Olha, então assim, as mentiras, uma outra coisa, Hitler era um grande mentiroso, ele fazia muita fake news e fazia muitas coisas para enganar a imprensa. Por exemplo, ataque ao Reichstag em 1933, onde ele culpou que os comunistas teriam botado fogo no parlamento alemão. Com isso, ele foi lá e fechou o parlamento. Ele queria fechar o parlamento, mas ele culpou os comunistas, e na realidade não era nada disso. Pegou fogo lá, encontraram um estrangeiro lá, próximo do parlamento, e disseram que esse cara era comunista, e por isso culpou os comunistas de terem botado fogo no parlamento alemão. E ele faz a mesma coisa
Então é sempre mentindo. Muito bem lembrado. A mentira do Donald Trump é algo diário, é algo que... Por exemplo, ele dizia, quando ele aplicou o tarifaço, ele dizia que, não, eu apliquei o tarifaço, mas agora já tem 30 países, os 80 países que querem vir negociar com nós. Que já querem. Os chineses querem negociar. E a China disse, não, nós não botamos ninguém para negociar. Nós não estamos negociando nada. Ou seja, ele mente descaradamente para a imprensa americana. Essa questão das mentiras, muito bem lembrado. Ali eles aprenderam com Goebbels, né? Goebbels deu aula de como inventar mentira e como manipular a mídia e a imprensa. E ali eles seguem a mesma linha, né? Toda essa extrema-direita, né? Esses nazistas, né? Nazifascistas, eles seguem essa linha de inventar mentiras deslavadas, muitas vezes sem cabimento nenhum, colocando na mídia, espalhando essas fake news. A população acaba acreditando, na maioria das vezes, que não existe hoje uma verificação de fatos, né? A mídia, ela não tem, as redes sociais, elas não são regulamentadas, não existe um marco que regula, né, o que pode ou não ir para as redes sociais. Então ali eles fazem a festa, eles conseguem espalhar as maiores mentiras e especialmente anticomunistas, porque eles têm essa questão do anticomunismo muito forte, né, com as mentiras que eles espalham. E é importante recordar que Donald Trump, ele vem da mídia. Ele é um produto da mídia, ele fez o nome dele na mídia americana. Ele tinha um programa lá no estilo Silvio Santos. Sim. Ele tinha um programa dessa ordem. Então nós já tivemos no mundo Berlusconi da Itália, que veio da mídia, que era o dono da televisão. Esse vem dali da mídia. Então eles entendem de manipulação de mídia. Então, sim, o Donald Trump, ele é especialista, inclusive, ele tem a mídia dele hoje, ele tem ele criou a rede social dele. Eu não recordo o nome, mas eu sei que é a Trumpf, né? Não lembro o nome. Que ele tem uma rede social, veja só. Então, dele. O que ele pode fazer? Ele vai na rede social dele, fala o que ele quiser. Exato. E ninguém pode vir supor que essa é dele. Então, veja só, ele é um homem da mídia, então ele sabe. Às vezes, algum jornalista ousado vai lá e pergunta para ele, mas é verdade o que tu falou ali? Ali me parece que tu não falou a verdade. Daí ele xinga os jornalistas e diz, não, isso aí é verdade, você não pode falar isso, você tem que reconsiderar tua... Ele pega os jornalistas e manda eles recuar, os coitados, os miseráveis dos jornalistas ficam ali, e não adianta, porque os donos da mídia lá que deveriam proteger seus jornalistas e garantir que eles pudessem, muitas vezes não podem nem publicar, então os donos dos jornais da mídia americana não fazem, esses jornalistas mais ousados, eles são podados, são cortados, claro. E aí acaba sempre prevalecendo o que ele quer. E se nenhum jornalista publicar o que ele quer, ele tem a mídia dele. Ele Sim. tem... Então, e fora quem contar, ele conta com todos os grandes, as redes sociais que são aliadas dele também. Claro, ele tem as redes sociais na mão, ele tem a imprensa na mão, porque se ele não conseguir, né, como você bem pontuou, a imprensa, se tem alguém lá que de alguma forma faz alguma crítica, por menor que seja, ele na hora já manda podar, é uma censura total à mídia, né, que ele acaba fazendo, ou tá com ele ou tá fora. E ele, o Trump, é um cara com muito poder, não vamos esquecer também que ele era o apresentador e empresário também. Então ele já é um cara aí que ele é multibilionário. É um cara com muito dinheiro, muito poder. Então ele manda e desmanda como ele quiser. Se poder ele econômico lá, todo tá na mão se dele. Ele quiser chegar lá e falar você tá fora, a pessoa tá fora. É assim que ele age, né? Então eu vejo que ele poderá caminhar cada vez mais para o autoritarismo, porque claro. Se a sociedade americana permitir, ou o mundo permitir, veja só como aconteceu no tarifaço. Dos quantos países ele sancionou, o tarifaço, nós brincamos aqui num programa, uma vez que ele sancionou, inclusive as ilhas. Todo mundo. Foi 180 países. Isso, é isso. Mais ou menos, nós temos em torno de 200 países, foi 180 países. Dos quais algumas ilhas onde nem tem população. A gente ainda brincou na época que ele também aplicou um tarifaço nos pinguins e nos lugares onde não tinha ninguém. Veja só,
nenhum país ousou. O México, de certa forma, protestou, né? Houve pequenos protestos, mas o único país que se insurgiu e que claramente disse: nós não vamos negociar, vamos negociar somente quando quando retirar essas tarifas, foi a China. Sim. Nenhum outro desses 180 países ousou enfrentar ele em nível de igualdade. Ou seja, isso é grave. Então você já vê um mundo submisso. Por isso que eu digo, então ele está fazendo os testes, ele fez vários testes, e esse tarifaço que ele aplicou a nível de mundo, no meu entender, foi um grande teste que ele fez com a humanidade. Eu vou ver até onde que eles vão me contrapor, eu vou ver até onde que eles vão vir para cima de mim, eu quero ver até onde que eles vão me contra-atacar. Então ali a China foi o único país que se colocou em nível de igualdade e disse, não, ela só não usou a expressão, isso aqui é nazifascismo, mas ela deixou claro que isso é uma política de autoritarismo. Ele quis medir o poderio dele, né? Ele foi ali para ver, vamos ver quem que vai me peitar, vamos ver quem que vai abaixar a cabeça. Ali ele foi para sentir, né? Quem são mais os aliados dele, quem é que chorou correndo ir atrás dos Estados Unidos. Então, bem pontuado. Não tinha tanto pensado nesse sentido, mas agora a gente pode pensar. Outra coisa que ele disse, que ele queria acabar com a guerra na Ucrânia. Veja só. Como é que você... Tudo bem, ele pregou isso na campanha, então ele teve que fazer um disfarce agora no governo dele para fingir que ele quer acabar com a guerra na Ucrânia. Mas como é que os Estados Unidos, ele vai acabar com a guerra na Ucrânia se ele continua fornecendo armamento para a Ucrânia? Ele podia até ter negociado com o Putin o seguinte, ó, tu suspende os ataques à Ucrânia e eu vou retirar tudo da Ucrânia. Agora em diante, então, a Ucrânia não vai mais poder receber nenhum armamento de fora, nem nosso e nem da Europa. Ele poderia ter colocado, ele teria o poder de trancar os europeus também. Ele podia ter trancado a Alemanha, a Inglaterra, e os que mais incitam, e a França, os que mais causam, incitam a guerra por parte da Europa. Ele poderia ter trancado eles tudo, nem ter dito, não, nós, Estados Unidos, estamos bloqueando qualquer entrada de armamento na Ucrânia. Nenhuma arma. Putin se comprometeu, digamos, a não atacar mais, mas a partir de agora não vai mais entrar nenhuma arma. E outra, a Ucrânia não deve aderir à OTAN e nada mais. E vamos encerrar essa guerra por aqui. Claro. Ele teria colocado Zelensky no lugar dele e também ter acalmado a Rússia com isso. Sim. E ele, de fato, poderia ter negociado a paz. Esse poderio os Estados Unidos têm. A gente tem que admitir que eles têm, Claro. porque a Europa iria se curvar perante ele. Aí que ele podia, então, depois poderia se discutir como é que vai ficar, onde que vão ser as novas divisas, a Ucrânia vai perder território, como é que vai ser, ou não. Mas ele não fez nada disso, ele continuou fornecendo arma, toda a assistência de satélite, toda a assistência de inteligência americana continuou. Ou seja, na realidade o que ele queria eram os minerais da Ucrânia. Ele foi lá e negociou, fez um acordo por fora, um acordo pelos minerais. Esses ele já tomou, já conquistou da Ucrânia. E a guerra continua, porque a Ucrânia sonha em criar uma terceira guerra mundial. O grande sonho de Zelensky é construir a terceira guerra mundial. Ele quer jogar o mundo inteiro contra a Rússia. E isso ele está trabalhando desde o início. Quem está acompanhando essa guerra está percebendo isso. Até que Trump, em um determinado momento, disse: você vai provocar a terceira guerra mundial. Ele até percebeu isso, mas ele também não fez nada, porque os Estados Unidos, a indústria armamentista, não quer parar de ganhar dinheiro. Eles lucram muito com essa guerra. O que o Trump queria recuperar, aqueles centenas de bilhões de dólares que o governo do Biden deu para a Ucrânia, ele quer recuperar na base dos minerais ou de outros negociados que ele vai fazer com a Ucrânia. Mas, de fato, ele não tem uma proposta concreta para terminar com a guerra. E por isso que a guerra... Agora, o que ele fez semana passada? Ou segunda-feira agora, já foi essa semana. Ele ameaçou a Rússia quando a Rússia fez um novo ataque para a Ucrânia. Ele gritou, porque o Putin vai se arrepender disso. Ele ameaçou, tipo assim, como se eles pudessem fazer a guerra contra a Rússia. Então, dali não dá para esperar nada. A qualquer momento ele pode virar e pode ele declarar guerra contra a Rússia. Se ele achar que a Rússia estiver meio enfraquecida,
ele vai declarar guerra contra a Rússia. Porque até agora ele tentou jogar a Rússia contra a China. Ele sonhava em fazer um acordo de paz também com a Ucrânia para que ele pudesse se aliar com a Rússia para combater derrotar a China. Mas se ele vê que esse projeto não dá certo, o que não vai dar, no meu entender, o que ele poderá fazer? Se ele pode lançar a Europa para cima da Rússia, o que a Europa já está fazendo. Você viu agora essa semana a Alemanha dizendo que vai fabricar mísseis de longo alcance junto com a Ucrânia para lançar contra a Rússia. A França, todo mundo colocando mísseis de médio e longo alcance para a Ucrânia. O que ele pode tentar? Enfraquecer a Rússia a partir da Europa. E aí, depois, se a Rússia estiver enfraquecida, ele decide colocar a Rússia, acabar com a Rússia através dos Estados Unidos atacar a Rússia. Então, esse risco existe, porque daí, ele dominando a Rússia, ele estaria do lado da China. Sim, ele teria, exato. No sonho dele, ele colocaria a China, então, de joelhos. E como ele está agora fazendo aquele, não sei se tu tem acompanhado, ele está fazendo esse escudo antimíssil, onde ele está construindo o Domo de Ouro, né? Que é um projeto trilionário, de trilhões de dólares que o governo dele vai gastar em alguns anos daqui para frente, para construir um sistema de lançamento de bomba atômica no espaço, supostamente abater também as bombas atômicas, que eles dizem desde que o lançamento delas, quando elas estiverem no espaço ou quando elas estiverem caindo, e isso era proibido. Até agora nós tínhamos um acordo mundial, especialmente entre Estados Unidos e União Soviética, que não poderia haver guerra no espaço. E ele está levando a guerra para o espaço. Ou seja, se isso acontecer, então, se ele construir esse domo de ouro que ele fala ali, ele vai criar um sistema, ele vai criar um desequilíbrio. Daí o que acontece? A China, a Rússia, os outros países vão ficar muito enfraquecidos em termos de lançamento de bombas atômicas. E essa é uma forma dele dominar o mundo. É um sonho dele, porque com isso ele teria supremacia no espaço e também supremacia nuclear. E ele poderia abater todos os mísseis que eventualmente algum país jogasse contra eles. Então ele está criando alguma coisa que antes não estava proibido de implementar. Então ele está criando, ele leva o mundo para uma guerra, para uma corrida armamentista muito grande. Porque o que a China e a Rússia vão fazer agora? Eles vão ter que criar um sistema parecido, também gastarem bilhões e bilhões ou trilhões de dólares para construir um sistema também para dar segurança a eles. E aí nós vamos botar o mundo numa corrida armamentista, e isso que o Trump quer, porque ele é da corrida armamentista. Claro. Ele até agora ainda não mostrou tanta face dele, mas isso nós sabemos, que ele quer dominar o mundo, e ele sabe que para dominar o mundo ele precisa ter armas, ele precisa ter muita potência militar, e isso que ele quer construir. Exato. Bom, acho que a gente conseguiu no programa pontuar, né, as questões mais aí, digamos aí, as questões parecidas, né, do governo do Trump com o que era o governo de Hitler, cada um com as suas particularidades, mas no fim, né, a ideologia é a mesma, né? Então, acho que a gente pode ir encerrando o programa. Tem algo a mais que você gostaria de comentar? Não, para encerrar, eu quero dizer que eu tenho essa conclusão clara de que existe a semelhança entre ambos. E chamar a atenção do mundo, das pessoas, para as pessoas não fiquem dormindo como aconteceu na Alemanha. Claro. Hitler somente chegou ao poder porque os políticos alemães dormiram no ponto e achavam que o Hitler não era um perigo, que ele era simplesmente um louco só. E esse louco chegou no poder e fez todo esse estrago para a humanidade e matou 70 milhões de pessoas no mundo, que morreram na Segunda Guerra Mundial. E nós não podemos deixar uma nova tragédia mundial acontecer porque a gente dormiu no ponto e não interpretou corretamente o pensamento de Donald Trump e do neonazismo americano hoje. Isso, muito bem pontuado. E vamos dar nome aos bois, então, né? Então, Donald Trump é sim um neonazista. Vamos deixar isso muito claro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Até mais. Tchau, tchau.